Bom, e ainda, né, trazendo aqui relatos, notícias internacionais, os Estados Unidos podem dar calote nos pagamentos em 1º de junho se o Congresso não aprovar o limite da dívida antes disso. A avaliação é da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Segundo ela, o país não vai conseguir continuar honrando com as suas obrigações se o limite da dívida não for aprovado. Biden já disse aos líderes ali do Congresso que deseja discutir a necessidade de aprovar um projeto de lei limpo para aumentar o teto da dívida. A Casa Branca mantém sua posição de não negociar o teto da dívida. Felipe, muitas vezes a gente fala aqui no Brasil, né, em relação a algumas flexibilidades de subir o teto da dívida dos gastos. Não é só um problema brasileiro, os Estados Unidos aí passando por esta mesma situação. Não é a primeira vez, das outras vezes o Congresso conseguiu aí evitar um default da economia americana que seria muito mais catastrófico, né? Claro que há uma grande pressão por parte ali do governo, principalmente para os congressistas. Vamos acompanhar, né? A data está chegando bem próximo. Eu lembro até que uma das vezes eu era correspondente nos Estados Unidos em 2013, governo Barack Obama, mesma situação ali, faltando minutos para a virada ali do momento exato da data. O Congresso norte-americano conseguiu aumentar o limite do teto da dívida ali e evitar um default. Vamos acompanhar. Muitos especialistas acreditam que não haja a possibilidade desse default acontecer, que deve ser aí mais uma guerra de negociação entre a Casa Branca e também o Congresso americano. Pois é, Paula, é meio difícil de imaginar que os Estados Unidos vão entrar em default, vai dar calote, porque isso deporia muito contra a economia americana, contra também a pujança da economia americana. As consequências seriam terríveis, porque imagina só, hoje a gente fala de Estados Unidos como risk-free, né? Que seria uma economia onde você pode fazer seus investimentos sem risco, pelo menos os Fed Fund Rates, né? Que são as taxas sem risco nenhum. Se o governo americano der um calote, isso vai trazer consequências terríveis para a economia mundial. O que os analistas, inclusive a gente conversou recentemente com o Fábio Fares sobre isso, é que vai ser aprovado, isso é ponto pacífico, mas os republicanos vão tentar sangrar o governo Biden até o último minuto para trazer essa, entre aspas, incompetência do governo em articular e também em colocar a dívida no limite, em colocar as contas dentro do que pode ser gasto. E é interessante essa notícia que você trouxe, que a Janet Yellen, a secretária do Tesouro, ela revisou quando que os Estados Unidos vão ficar sem dinheiro para pagar suas dívidas. Para junho. A gente lembrava que isso poderia acontecer até o fim do ano, depois foi revisado para o meio do ano e agora trazendo para junho, isso tendo que ser aprovado até o fim desse mês, né? Então a articulação no Congresso vai ter que ser muito bem feita, vai ter que ser muito rápida e célere para que esse teto de dívida seja elevado e os Estados Unidos não entrem no default. Então, a gente vai continuar acompanhando isso para tentar entender até quando que o governo de Joe Biden, até quando o governo americano democrata nesse momento vai conseguir levar essa conversa, esse diálogo com os republicanos para poder elevar o teto da dívida sem que traga efeitos ruins para a economia americana.